pastor José Dilson, e este é o seu canal TV Bereana. Nós estamos aqui para mais um programa. Desta feita eu quero tratar de um assunto e quero lhe fazer a pergunta: você sabe quem é o diabo? O diabo, segundo a Bíblia, segundo as Escrituras, não o diabo das mitologias ou o diabo da mentalidade medieval, aquele diabo com chifre, com rabo de bode e com pé de bode, não. O diabo descrito na Bíblia. Você sabe quem ele é? Então falaremos acerca deste ser. Para muitas pessoas ele não é uma pessoa, mas biblicamente a Bíblia trata ele como uma pessoa. Capítulo 4 do Evangelho de Mateus diz assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E no resto da descrição, neste capítulo, tanto ele é chamado diabo como Satanás. A palavra Satanás é uma palavra hebraica, a palavra diabo é uma palavra grega. Quando a Bíblia foi traduzida na versão Septuaginta, do hebraico para o grego, onde estava Satanás, colocaram diabo. Mas a palavra Satanás no hebraico, ela só aparece em 9 livros do Velho Testamento. Gênesis, Levítico, Deuteronômio, 1 Crônicas, Jó, Salmo, Isaías, Ezequiel e Zacarias. No entanto, o Novo Testamento, os 4 evangelhos, falam mais sobre o diabo e Satanás do que todo o restante da Bíblia. E sempre enfatizando que ele é uma pessoa. Para ser pessoa não precisa ter corpo, basta ter sentimento, intelecto e vontade. E isto ele tem. Muito bem, Jesus falou com este ser. Jesus dialogou com este ser. Jesus usou a Escritura e por fim repreendeu ele. Então, a pessoalidade de Satanás na Bíblia é provada, é muito claro. Agora, ele aparece de muitas formas na Bíblia e às vezes não se manifesta claramente, o que ocorreu no Jardim do Éden, quando ele usou a serpente e através da serpente induziu Eva a pecar. Por isso que Jesus diz que ele é mentiroso desde o princípio e é homicida. Por quê? Porque com a mentira fez Eva e Adão desobedecer a Deus, e Deus disse que quando eles comessem do fruto proibido morreria. Então ele mentiu e matou. E no livro do Apocalipse, no capítulo 12, João diz que Satanás, o dragão, a antiga serpente, é o diabo. Então essas declarações de João mostram para nós quem é Satanás. No entanto, as pessoas perguntam: Deus criou um ser chamado diabo ou Satanás? Não. Deus criou um anjo. Satanás é um anjo. Biblicamente, Satanás é um anjo. Nós encontramos no capítulo 38 do livro de Jó, do versículo 4 ao versículo 5, Deus falando para Jó, ele pergunta para Jó: Jó, onde tu estavas quando eu lançava os fundamentos da terra? Quando as estrelas da alva jubilavam e os filhos de Deus cantavam alegremente. Aqui, no princípio da fundação da terra, todos os anjos, que são os filhos de Deus, porque no Velho Testamento, filhos de Deus é anjo, alegravam-se com a obra que Deus estava fazendo. Então aqui Satanás ainda não havia caído. Ele ainda estava em comunhão. E nós temos 2 capítulos no Velho Testamento que mostram para nós o pano de fundo do que aconteceu com Satanás. E eu não vou ler eles, porque o nosso tempo é muito curto, não nos permite, mas eu quero citar rapidamente aqui o que acontece no capítulo 28 do livro do profeta Ezequiel. A partir do versículo 11 diz assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és o semente da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, e todas as pedras preciosas te cobrias. E começa a descrever essas pedras. Em primeiro lugar, este texto não pode ser aplicado a nenhum homem. Do versículo 1 ao versículo 10 do capítulo 28, é uma lamentação contra o príncipe de Tiro. Quem era o príncipe de Tiro? Era o homem que estava no poder na cidade de Tiro, que era uma cidade-estado. Era poderosíssima e rica, e ele encheu-se de orgulho. Mas a partir do verso 10, do verso 12, o Senhor manda que o profeta Ezequiel faça uma lamentação. E essa lamentação, ela é como Deus lamentando a queda deste ano. Assim como João foi levado ao dia do Senhor no futuro, o profeta Ezequiel, ele foi levado a esse momento da queda deste ano. E descreve: ele era perfeito, formoso e inteligente. Era perfeito desde que fora criado
Desde Adão nenhum homem é criado, todo homem é nascido. Portanto, não se fala de um homem aqui, fala de um ser que foi criado. Então, Satanás, por criação, é um filho de Deus por criação. Só que, até que se achou iniquidade em ti. Qual o pecado de Satanás? O pecado de Satanás é o orgulho. Por quê? Em primeiro lugar, a Bíblia diz aqui que ele era um querubim ungido. Diz capítulo 14 também de Isaías. Querubim. O que é um querubim? Querubim é um anjo com uma classificação maior. Então, na Bíblia, nós temos 4 querubins. Capítulo 1, capítulo 10 do livro de Ezequiel, capítulo 4 e capítulo 5 de Apocalipse. Só que são querubins, mas ele era um querubim ungido. Ele estava mais próximo do trono, porque os querubins são aqueles que estão mais próximos do trono. No Velho Testamento, quem era ungido? O sacerdote, o profeta e o rei. Então, ele tinha um trono, ele disse, eu colocarei o meu trono acima do trono de Deus. Então, ele era um rei, ele era um sacerdote, ele era um profeta. Ele exercia esses ministérios. Mas a Bíblia diz que, por causa do orgulho, ele corrompeu o seu ministério. Encheu-se de violência o seu coração. E lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 14, diz, como caíste do céu, ó estrela da alva, filho da manhã. Então, quando Satanás se rebelou, o capítulo 12 de Apocalipse diz que houve uma batalha no céu, Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão e seus anjos. Não se achou mais no céu lugar para o dragão. Quando ele cai do céu, com a sua cauda, ele arrasta uma terça parte dos anjos. Então, nós sabemos que ele era um anjo, que ele era um querubim ungido, que ele era líder, ele era o ser mais perfeito que Deus havia criado até então. Ele caiu porque no céu não se achou mais lugar. E ele, hoje, segundo Paulo, no capítulo 2 de Efésios, no capítulo 6, ele é príncipe das potestades nos ares. Esse é o lugar onde ele está hoje. E a Bíblia diz que o reino de Satanás é um reino rebelde, mas unido, organizado. Capítulo 10 de Daniel diz que ele domina sobre nações, sobre reis. E o que é que nós vemos hoje? A Bíblia diz que ele é Deus deste século, é príncipe deste mundo, ele tem o nome de maligno, que são as suas ações. Então nós estamos lidando com um ser real. Satanás é um ser real. E a Bíblia diz em 2 Coríntios que ele pode se manifestar como um anjo de luz. A Bíblia diz para nós que ele é tão sagaz como uma serpente. É terrível como um dragão. É mortal como um leão. E ele é enganoso como um anjo de luz. Ele pode parecer como um anjo de luz para enganar, que esse é o ministério de Satanás. Jesus disse que ele é pai da mentira e que ele é homicida desde o princípio. Então, nós sabemos que Satanás é real, que o mundo espiritual é real e que nós estamos em guerra contra ele. Ele está em guerra contra os filhos de Deus, contra a família de Deus, contra aqueles que vão herdar, porque a Bíblia diz que não foi a anjo que Deus submeteu o mundo futuro, mas aos descendentes de Abraão. Então nós somos a descendência de Abraão com quem Satanás luta. Então o que nós podemos pensar deste ser tão poderoso que caiu? A Bíblia diz aqui em Apocalipse capítulo 20, verso 10, o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Este é o fim de Satanás. Satanás está derrotado, está condenado ao fim no lago de fogo. Então, nós estamos em luta. Não podemos subestimar Satanás, porque muitos homens o subestimaram ao longo da história e caíram. Mas a Bíblia diz que muito em breve, Romanos capítulo 16, o Deus de toda paz esmagará Satanás debaixo de vossos pés. Nós somos em Cristo Jesus mais do que vencedores. Portanto, nós estamos em batalha, nós estamos em guerra. E Efésios 6 diz que nós devemos tomar toda a armadura de Deus e ficar atentos às astutas ciladas de Satanás. Mas em Cristo Jesus nós somos vencedores. Este inimigo não é coeterno, não é um outro Deus. Ele é um rebelde que tem dias contados para o seu reinado. Assim como Saul foi rejeitado e ficou algum tempo no trono, quando Davi já estava ungido, Satanás tem um período de tempo que Deus está permitindo, porque o diabo que existe, dizia Lutero, é um diabo sob o governo de Deus, domínio de Deus. Ele se apresentou diante de Deus para tentar Jó. E Deus permitiu que ele trouxesse malefícios na vida de Jó, mas ele só pôde fazer o que Deus permitiu. Então, não tema, porque Deus não permitirá que Satanás toque em você além da sua vontade. Em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Que Deus em Cristo nos guarde, nos abençoe. Se você tem gostado dos nossos vídeos, eu quero te pedir que você se inscreva no nosso canal, aperte o sininho, dê o joinha e compartilhe com outras pessoas.
nos ajude a levar mais longe esta mensagem. Desde já, muito obrigado. Até o próximo encontro.